hoje trataremos então de química, mineração e metalurgia no período colonial brasileiro. Então vamos nos concentrar especialmente na química no Brasil. E aí surge então a questão, houve história da ciência, podemos falar de história da ciência no período colonial brasileiro? Houve ciência aqui? Há algumas controvérsias, né, em relação a isso, especialmente pela visão de ciência que se tem, pela visão de química. Então, durante muito tempo se pensava que não havia ciência no Brasil, especialmente durante o período colonial, de dominação portuguesa, por ser uma colônia e não ter grandes nomes que fizeram suas práticas aqui, suas práticas científicas. Atualmente se pensa, né, que se faz ciência através das práticas, das representações, envolvendo outros autores que não sejam somente os grandes nomes da ciência, os grandes cientistas, e com isso começamos a pensar que houve sim ciência no Brasil, especialmente química. E aí como que poderemos pensar o que foi feito de química durante o período colonial? A química, como vimos, era diferente, né? Havia uma forte relação entre a química e a história natural. E os produtos podemos caracterizar, né, como materiais. Então, eram produzidos algumas manufaturas, principalmente o açúcar, e, no caso, também na mineração do ouro, foram nossas principais atividades extrativas e produtivas. Alguns corantes também, né, como o pau-brasil, e também em alguns alimentos e medicamentos que eram produzidos aqui. Então, podemos pensar em materiais vindos através das plantas, dos animais e dos minerais, como eram classificados nesse período. E quem fazia, então, a química aqui no Brasil, né? Havia os boticários, cirurgiões e médicos. Grande parte da economia colonial era voltada principalmente para a produção de medicamentos, né? Os boticários, para ter uma ideia, em Salvador, era a segunda maior fonte de renda da cidade. Alguns produtos manufaturados, especialmente quando a gente pensa em algodão e etc., para a produção de panos, e havia alguns processos envolvidos na produção agrícola, que aí principalmente voltada então para a produção de açúcar, com uma escala industrial, e inclusive essa escala industrial anterior a uma produção manufatureira na própria Europa. A mineração do ouro e do ferro, a fundição de metais, né? E quando a gente pensa nessa questão da mineração, a gente também tem que ampliar o que seria, né, essa atividade extrativa, que ela também vai envolver a extração de materiais de construção para as casas, como a argila, as pedras, o calcário que era utilizado, né, para a construção dessas casas, e conchas que eram usados para dar a liga, então, entre esses materiais. Nós vamos nos concentrar especialmente na mineração do ouro, trazendo algumas abordagens que são mais atuais, né, num diálogo entre o que tem sido feito na história do Brasil, atualmente, na história social e econômica, com o que tem sido pensado na história da ciência. Então, quando a gente pensa nessa questão do que seria o período colonial, não dá mais para pensar somente nessas fronteiras, o Brasil de acordo com as fronteiras que a gente conhece hoje. Nem sempre o Brasil foi delimitado dessa forma. Houve uma dinâmica muito grande nos 300 anos de colonização no Brasil, e em cada período houve, era acentuado, né, alguma região em relação à outra, e houve um desenvolvimento, né, que trouxe o nosso regionalismo atual. Então, a gente tem que pensar sempre numa dinâmica global, complexa, dentro do Império Português como um todo. Então, o Brasil, ele tinha uma forte circulação de conhecimento com outras regiões do Império Português, né? E aí, principalmente aí das colônias em África
em Ásia, então o domínio português também chegava, né, em Goa, na Índia, em alguns momentos na China, e aí a gente tem também forte influência no Brasil desses conhecimentos, né, asiáticos e africanos que vieram para cá. E junto a isso também, né, todo conhecimento indígena que pode ser valorizado, que foi essencial tanto para a ocupação do território quanto para a sobrevivência das populações aqui, e um conhecimento voltado especialmente para as plantas, para os animais e etc., e para os usos desses produtos. Então, precisamos também pensar nas especificidades regionais e temporais. Então, num longo período de tempo, né, de 300 anos de período colonial, não dá para generalizar como foi feito esse processo, como aconteceu esse processo, e como que seria, então, essa adaptação ou as formas de construção desse conhecimento de acordo com as dinâmicas locais ou de acordo com os recursos locais e de como que era necessário, né, esse conhecimento para essa sobrevivência. Então, quando a gente pensa dentro dessa dinâmica, né, sobre a história da ciência, a gente cria uma abordagem mais complexa e também permite que se insira, né, conteúdos da cultura afro-brasileira e indígena na educação básica, e aí conteúdos de ciências. Então, hoje há uma recomendação de que se insira esses conteúdos na educação básica, mas ainda há poucas pesquisas e poucas abordagens que tratam as ciências advindas de uma cultura afro-brasileira e indígena. Em relação à mineração do ouro, devemos destacar, então, o ouro, a formação, né, dessas jazidas no Brasil. É uma formação muito diferente do ouro na Europa, né? Normalmente o ouro extraído na Europa ele estaria então nos filões, que seria uma das formas, né, de extração desse ouro, e aí normalmente as técnicas extrativas eram de criação, né, de minas subterrâneas. Aqui no Brasil, eles são encontrados principalmente, que a gente chama desse ouro aluvional, que já passou por todo um processo de intemperismo, e nesse processo, então, ele foi a rocha matriz, a rocha é desagregada, né, depois de erosão, intemperismo e etc. E com o movimento das águas, né, da chuva, as pepitas de ouro, né, ou o ouro que estava nessa rocha matriz, ele vai se depositando em alguns locais, né? Então, ele pode se depositar nos leitos e córregos dos rios, e aí, nesse caso, as técnicas de mineração seriam especialmente as faisqueiras, ou somente uma extração, né, desse cascalho que está no fundo do rio, com bateias ou mesmo com pratos, etc., que separassem materiais de diferentes densidades. Então, o ouro é muito denso e esse movimento, né, nesses utensílios faziam essa separação. Os tabuleiros, que aí então seria o ouro que a gente teria então na encosta dos rios, nas encostas, né? Então aqui as faisqueiras, a gente teria esse ouro no fundo dos rios, e esses tabuleiros seria o ouro aqui nas encostas, em que por processos hidráulicos, né, utilizando a água, era separado então o ouro do material, do solo. Ou as guapiaras e grupiaras, que também seria esse ouro que ficaria então depositado em alguns locais, né, ao longo dessas encostas desses morros. E aí eles seriam coletados, essas amostras seriam coletadas. Essa aqui é uma imagem do Rugendas, que foi um viajante que percorreu o Brasil no século XIX, e ele fez várias imagens, né, aquarelas especialmente, sobre esse cotidiano brasileiro, que mostra muitos desses processos que aconteceram no Brasil. Então, aqui ele está mostrando a lavagem do ouro, perto da montanha de Itacolomi, que é em Minas Gerais, e mostra várias dessas técnicas extrativas. Aqui seria, então, esse ouro
nos filões, né, em que os escravos africanos estão recolhendo essas amostras, estão recolhendo o solo, para depois, então, passar por um processo de lavagem aqui no rio, que seria principalmente por processos de decantação. Aqui, então, seria essa imagem ampliada, né, que mostra vários detalhes e desses processos de separação do ouro, que mostram para a gente um conhecimento dos escravos africanos, né, que trouxeram muitas dessas técnicas da África. Então, como que era a dinâmica colonial ou como que se pensava, né, nesses trabalhadores africanos? Eles eram alocados em algumas regiões de acordo com os conhecimentos que eles tinham na África. Então, no caso dos escravos de Angola, eles vinham para as regiões agrícolas, né, principalmente aí para a produção de cana. No caso da Costa da Mina, esses africanos tinham uma longa tradição de mineração e vinham para as regiões mineiras. Então, eles introduziram algumas técnicas, como o uso da bateia, né, que era utilizado para a separação do ouro. Então, a bateia ela é cônica e no fundo desse cone, então, era separado o ouro, né, por causa de uma diferença da densidade. As canoas de mineração, que também seriam somente uma forma de separar, né, esse ouro, e os carundés, né, que seriam próximos às bateias, mas eles eram achatados no fundo. Aqui a gente tem um formato que eles chamavam de canoa de mineração, que seriam várias plataformas onde era represada a água e com esse represamento o ouro se decantava no fundo e aí a água ia passando lentamente. O uso de couro, né, era muito frequente no período e as partículas de ouro elas ficavam grudadas no pelo, né, do couro, que posteriormente era batido, né, e era separado então aqui do couro. Bom, essa imagem mostra outras cenas, né, aqui desse cotidiano de uma área de mineração. Aqui seria uma alusão a um festejo de uma descoberta de uma nova mina, né? E como eu já falei anteriormente, né, aqui há algumas mostra também que usava esse trabalho não só masculino, mas também feminino, né? E esses escravos carregavam então esse ouro até as canoas de mineração. Aqui é uma outra técnica de extração, né, do minério e de separação do ouro aqui em Minas Gerais, né? Normalmente essa forma de extração em Minas Gerais envolvia muitos trabalhadores, muitos escravos. Ela foi feita de uma forma muito intensa e muito rápida, o que levou ao esgotamento do ouro muito mais rápido. Então, todas essas imagens mostram também, né, uma quantidade muito grande de africanos, que há uma diferença bem acentuada em relação à extração do ouro em São Paulo, que foi um processo muito mais lento, né, que aconteceu anteriormente, aconteceu no século XVII, e era feito principalmente através das faisqueiras, né, somente nos leitos dos rios e com poucos trabalhadores não de origem africana, mas indígenas. Então, é um conhecimento indígena que está sendo utilizado, né, em São Paulo, diferentemente de Minas Gerais e Mato Grosso. Então, aqui a gente tem também mostra essa circulação de saberes, é uma roda d'água que impulsiona o que eles chamavam de rosário, que era uma forma de extrair, então, essa massa, né? Aqui são tabuleiros, que se formaram, então, nessa encosta, para extração desse ouro das grupiaras. Então, eles, por um processo, né, de desmonte, que eles chamavam, através da própria ação da água, esse solo incorporado com ouro se depositava no fundo dessa lagoa de decantação e depois, então,
esse rosário, né, extraía esse material. Aqui, os escravos africanos, né, mostram o movimento deles retirarem esse minério, né, rico ainda em ouro, e extraírem aqui para outro local. Essa roda d'água, né, ela é uma tecnologia que vem da China. Então, também mostra essa circulação de conhecimento, que nem todo o saber que era utilizado, uma parte do saber que era utilizado para a mineração do ouro veio da Europa, uma parte veio do Oriente, a outra vem desse conhecimento indígena e a outra africana. Em Mato Grosso, o processo de extração era diferente, mas também contava com mão de obra africana, mas o movimento, né, o acesso até as minas de Mato Grosso era muito difícil, que era feito através, então, das monções, através da navegação dos rios, e rios extremamente encachoeirados, né, então era muito difícil sobrepor esses rios, mas eles também usavam algumas técnicas usando justamente esses processos hidráulicos. Isso daqui é uma planta, né, mostrando como que ocorria a extração nessa mina, também aqui a céu aberto, né, e com um processo hidráulico extremamente complexo, né. Então, o rio normalmente era desviado e era canalizado para uma primeira canoa de mineração, que depois passava para uma segunda canoa. Após esse processo, né, o que foi separado do ouro, dessa água que era extraído, e a água passava por uma segundo tanque de decantação. Após esse segundo tanque de decantação, ele passava por uma microlavagem, né, que seriam, então, pequenas corredeiras de água, né, primeiros pequenos canos de água, onde havia uma extração mais fina desse ouro. E aí depois a água escorria novamente. E aí os escravos africanos, então, ficavam, né, alocados nessas posições, extraindo o metal. Após todo esse processo de mineração e de separação do ouro, né, do minério, havia, então, o processo de fundição. E como que acontecia a fundição na colônia, né? Havia um processo químico extremamente complexo, né, de fusão desses metais. Então, eles aconteciam principalmente nas casas de fundição, em algumas cidades principais, onde tinha próximos a essas áreas de mineração. E eles utilizavam, então, o cloreto de mercúrio, que era o solimão. Solimão é um termo árabe, né? Como a gente já viu em outras aulas, a alquimia ela é árabe, né? Tem uma forte influência também em Portugal. Então, eles misturavam o ouro ainda com uma parte de minério ainda não puro, com o cloreto de mercúrio, e aí depois, então, eles fundiam, né, esse cloreto nesses cadinhos. Então, esses cadinhos também, eles não eram produzidos aqui, eles vinham de fora, normalmente, né, se utilizava alguns materiais como grafite, né, para justamente aumentar a resistência e torná-lo refratário. E aqui a gente vê também, né, outros utensílios que estão hoje, então, no Museu de Valores do Banco Central, que eram utilizados, então, para essa fundição do ouro, né? Então, aqui é o mexedor, né, os mexedores, a espátula e a lingoteira, que seria, então, os moldes que se colocavam o ouro. Bom, e foi só o ouro extraído no Brasil? Havia outras jazidas também de outros metais, como o ferro, que era utilizado para a produção de ferramentas, né, enxadas, etc., para a agricultura, ferramentas utilizadas na própria mineração do ouro, e também encontraram algumas jazidas de cobre. Então, no final do período colonial, começou a haver um intenso movimento de viajantes, né, no Brasil, à procura de alguns recursos, né,
E encontraram, então, uma grande amostra, que chamava, então, de cobre nativo, que eles tinham algumas dúvidas se ele tinha sido formado naturalmente ou se era o resquício, então, de alguns tachos de cobre de engenhos, né, na Vila da Cachoeira, na Bahia. E aí essa amostra foi coletada, enviada para o Museu de História Natural em Lisboa, que vocês já navegaram, né, no site desse museu. Então, essa amostra está nesse museu hoje. E, posteriormente, então, o Domingos Vandelli, que era o professor de Química da Universidade de Coimbra, ele faz vários experimentos, né, com essa amostra, dentre os quais, né, alguns resultados entraram, então, para um texto que ele escreveu, né, que seria Descrição e Análise Química do Cobre Nativo da Bahia, em que ele coloca, né, em dúvida essas duas possibilidades, se ele era formado naturalmente, porque ele tem dimensões muito grandes, né, ele tem um diâmetro de 1 metro, ou se ele tinha sido formado através dessas fundições. Antes de ser enviado para Lisboa, foram feitos alguns exames, né, alguns experimentos com essa amostra na própria Vila da Cachoeira, o que mostra que aqui também tinha, né, esses fundidores, que também nas casas de fundição também eram feitas, então, essas análises químicas. Bom, aqui é uma bibliografia, né, básica, de onde eu me baseei para tratar desse assunto, mas há vários outros trabalhos, né, que também têm tratado dessa questão da mineração e da metalurgia no Brasil.